Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui na Defensoria participando desse seminário, cujo assunto é de extrema importância. É realmente um momento importantíssimo para a nossa sociedade e ficou fácil para mim porque a doutora Renata já explicou tudo, então eu vou apenas trazer algumas pinceladas aí da nossa vida, tanto profissional como pessoal, nessa área dos direitos da pessoa com deficiência. Bom, eu sou promotora de Justiça da Infância e Juventude do Fórum Regional de Santo Amaro. Estou como assessora do Procurador-Geral nesta área de pessoa com deficiência. E então trabalho bastante com a rede, conheço bastante a realidade da nossa população e principalmente dos jovens e crianças com deficiência. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Vou passar rapidamente por um histórico, né, que não sei se é de conhecimento de todos, mas faz muito pouco tempo, muito pouco mesmo, que se reconhece uma pessoa com deficiência como pessoa mesmo, aquele cidadão integrante da sociedade. O histórico, ao longo da história, foi todo um passado de violência, morte, discriminação, segregação. As pessoas com deficiência, primeiro elas não eram compreendidas, né, quando nasciam com alguma deficiência, elas poderiam ser mortas pela própria família, isso na Roma Antiga, até mesmo na Grécia. E com o passar do tempo elas eram vistas como seres diferentes dos outros, eram levadas a circos, eram levadas a fazer espetáculos públicos, eram motivos de chacota, de risada. Eram também algumas consideradas como castigo de Deus, né? Então eram considerados bruxos. Depois, por volta do século XIX, começaram a ser então tratadas, porque com o advento das guerras, muitas pessoas com deficiência surgiram em virtude delas. Então elas começaram a ter algum tratamento pelo Estado e eram confinadas em hospitais. As crianças que nasciam, e vejam, meninos, né, eram tratados em hospitais e tratados, ou seja, eram criados, eles não tinham uma vida social. Isso perdurou até o começo do século passado, até a primeira metade do século XX. As crianças, jovens, eram criados em hospitais, em instituições. Por quê? Porque o Estado não se importava, não as reconhecia, e as famílias também não tinham esse apoio para poder criá-las no seu seio. Nesse ponto, foram criadas as instituições que hoje conhecidas, a APAE, Pestalozzi, o Instituto dos Meninos Cegos, que fizeram um papel muito importante numa época em que o Estado era completamente ausente na vida dessas pessoas. Mas lembrem-se que esses lugares eram mantidos pela classe médica. Então quem dava tudo o que aquelas crianças precisavam eram os médicos. Então as pessoas foram sendo consideradas com deficiência a partir de uma definição médica. E como a doutora Renata explicou, agora o conceito é diferente. Nós estamos falando de uma novidade, na verdade, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela vem apenas coroar todo um processo histórico de resgate e de dívida que a sociedade tem com a pessoa com deficiência. Mas o Brasil mesmo já participou de inúmeros outros documentos legais que preservam a vida e a dignidade da pessoa. Nós temos no Brasil, por exemplo, primeiro um documento falando sobre a educação da pessoa com deficiência na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. A Constituição de 88 já fala exatamente da proteção dos direitos e da educação da pessoa, na época se falava portadora de deficiência. A Lei 7.853 de 89 dava uma definição, uma primeira definição legal, ou seja, pela lei, do que era deficiência, e definiu o crime, um crime de recusa de matrícula em escola.
E o decreto 3.298 de 99, regulamentando a lei anterior, instituiu a política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Então vejam, nós estamos falando de 1988, 89, 99 e não de 2015, né? A Lei 10.098 estabeleceu critérios para acessibilidade. O Decreto 7.612 de 2011 instituiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E então nós chegamos agora para falar da convenção, que é uma convenção de 2006, que foi incorporada como emenda constitucional, ou seja, faz parte da nossa Constituição, e ela define pessoa com deficiência não mais no modelo médico, né? Porque antes era assim, quem dizia que a pessoa era tinha deficiência ou não? Aquele atestado que quando todo mundo chegava lá no fórum, escrito assim, incapaz para todos os atos da vida civil. Podia ser o ortopedista, podia ser o pediatra, podia ser o ginecologista, qualquer um que a gente achasse lá, ali na Praça da Sé, tem vários, né, que davam esse atestado, e chegava lá no fórum e pedia interdição de uma pessoa. Esse modelo não pode ser mais usado. Agora a gente é obrigado, pela Convenção, pela Constituição e pela Lei de Inclusão, a usar o modelo social. Então, para definir quem é pessoa com deficiência, a gente tem que ver quais são os impedimentos que essa pessoa tem em relação àquele lugar onde ela vai frequentar, ela vai fruir, vai usufruir dos direitos que os outros usufruem, né? A Lei Brasileira de Inclusão dá essa definição, que a doutora Renata já mencionou, e é bem lembrado por ela que quando a lei brasileira, repetindo a convenção, fala sobre impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial, nós estamos definindo dois tipos de impedimento. Intelectual e mental são diferentes. E isso foi escolhido assim justamente para que se fosse inserido nesse ordenamento as pessoas com transtorno mental, né? Então, a deficiência intelectual é uma coisa, o transtorno mental é outro. Ele pode ser adquirido ao longo da vida. A pessoa com depressão pode ser considerada pessoa com deficiência, dependendo da situação em que ela se encontra. A pessoa com bipolaridade ou com esquizofrenia pode não ser considerada com deficiência, dependendo da situação em que se encontra, né? A pessoa com síndrome de Down, a mesma coisa. A pessoa com paralisia cerebral, a mesma coisa. Então, tudo que nós temos que olhar agora é o que está impedindo que ela usufrua. Então, ela não tem, a deficiência não está nela. A deficiência está realmente no ambiente. Então, nós temos obrigação, como sociedade, de olharmos e diminuirmos essa deficiência. Ou seja, se não existisse essa rampa, nenhuma pessoa cadeirante poderia estar aqui em cima. Se não existisse a intérprete, nenhuma pessoa surda poderia entender o que eu estou falando. Nesse momento, a pessoa surda com o intérprete não tem deficiência. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Eu estou aqui com meu óculos porque eu não consigo ler as letrinhas do celular. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Porque um tem diabetes, tem que ficar fazendo exame de insulina o tempo todo, de glicemia o tempo todo. Em alguns lugares ela vai ter dificuldade para exercer os direitos dela? Vai. Então, todos nós somos diferentes. Por isso que se pensa numa sociedade que daqui a pouco não se fale mais em pessoa com deficiência, e apenas pessoas, né? A história, ela demora muito para dar esses passos, por ela mesma, né? Nós não estaríamos hoje falando sobre isso se não existisse essa lei. Então, nós estamos falando sobre o quê? Sobre uma lei que diz que o seu parente, que o seu paciente, que o seu amigo conhecido que tem um transtorno mental ou tem uma deficiência de nascença intelectual, tem capacidade, sim. Ele não pode mais ser interditado. Então, a pessoa com autismo, por exemplo, né? Eu costumo fazer a seguinte brincadeira. Dizem que o Messi, jogador de futebol, melhor do mundo, tem autismo. Se ele vivesse no Brasil, ele seria considerado pessoa com deficiência, olha lá. Porque essa é a única lei
que diz que uma pessoa com autismo, ou melhor, que uma pessoa é deficiente por ter autismo. E aí ele poderia usufruir de todos os benefícios legais, sendo o melhor do mundo, milionário do jeito que ele é. Mas se nós olharmos para ele, esquecendo que essa lei diz que ele é deficiente, ele parece ter algum tipo de impedimento? Eu acho que não. Mas vejam, tudo depende do local onde ele vai estar. É isso que eu quero mostrar, que eu quero passar. Conforme nós vamos evoluindo, e de acordo com essas modificações da lei, a sociedade tem que correr atrás. É justamente o que a doutora estava falando. É o apoio que nós precisamos dar. Nós temos que mudar esse pensamento de que a pessoa, porque ela tem uma dificuldade de fala, ou de visão, ou de audição, ou de compreensão das coisas, que ela não pode exprimir a vontade dela e ser igual a todo mundo. Porque interditar uma pessoa é a morte total civil dessa pessoa. É morte. Eu já vi várias pessoas chegando na promotoria e falando assim, mas eu fui interditada, eu tinha 18 anos, agora eu vivo com uma pessoa, eu gosto muito dele, eu quero casar. Por que não? Qual é o problema? Né? O que nós precisamos dar para essas pessoas? Educação. E a educação é igual para todo mundo. Por quê? Porque o menino que tem síndrome de Down, ele tem vontade sexual. E vai ter. E tem direito de ter. A menina, ela vai poder se relacionar sim. Por que não? É porque a gente tem aquela ideia de pessoa com deficiência, é sempre um bibelô, né? Fica assim, guardadinho, bonitinho. Aí eu vou falar da minha experiência pessoal. Sempre falo para Renato, que hora que eu vou falar disso? Às vezes eu não quero usar isso como argumento, mas eu acabo falando porque é uma experiência. Uma experiência importante. Meu filho de 10 anos tem autismo. Autismo clássico, não é aquele de alto funcionamento, que as pessoas costumam falar que é leve. Não, é um autismo clássico. Ele tem todas as características da pessoa com autismo. E a gente cria pensando no seguinte, eu não sou eterna, nem eu, nem o meu marido. E eu tenho outro filho que não é responsável pelo irmão. Ele é criado junto, com amor, respeito, e é uma criança super inclusiva. Mas ele não tem obrigação de cuidar desse irmão. E o que eu imagino para o meu filho? Eu imagino uma sociedade que ele seja aceito do jeito que ele é. E que ele seja autônomo. Como é que é ser autônomo? É fazer o que a gente faz. É pegar o ônibus, vir até aqui. Se eu quiser ir ao cinema, eu vou ao cinema, eu pago meu cinema. Se eu quiser comprar um lanche, eu compro o lanche. É ter amigos, é viajar, é casar, é ter relação. Aí eu estava assistindo, porque me indicaram, falaram muito de um seriado da Netflix, que eu vou indicar para todos, que é muito legal, que chama O Atypical. E eu não estava conseguindo assistir. Ontem eu assisti 4 episódios de uma vez só, que é muito legal. E e a gente fica assistindo, a gente como pais fica olhando sempre para ver o que a gente pode aprender. Claro, tem todo um... Eu vou falar, estou falando da parte boa agora, mas tem a parte ruim também. Então, o que você pensa sobre isso? Não, o rapaz está com 17, 18 anos e ele quer ter uma namorada, ele quer ter relação, ele quer ter uma namorada, ele quer aprender a fazer isso. Né? Então, eu achei muito interessante numa passagem que ele fala assim para uma menina que ele convida para ir na casa dele. Eu não posso, porque lá eles podem dirigir com 16 anos, né? E ele fala assim, eu não dirijo porque eu tenho a tendência a fechar os olhos quando me assusto. Eu achei isso tão interessante, porque dirigir também é um direito. E eles têm todos esses direitos. E aí eu fico pensando, meu filho adora mexer no câmbio, na marcha. E eu fico pensando, como é que eu vou ensinar ele? Porque até para atravessar a rua ele fica olhando para os passarinhos, para tudo que aparece. Mas tudo bem, então, ele é uma criança de 10 anos, mas a gente está ensinando. O que a gente está fazendo? Ensinando. Como eu fui ensinada, como todos foram ensinados. Não é porque ele tem autismo que o casamento dele vai ser péssimo. Tem um monte de gente que não tem nada e o casamento é péssimo. Tem um monte de gente que, eu como promotora da infância, canso de ver um monte de gente que não tem nada e que não cuida dos filhos. Não cria os filhos. Como eu vi uma vez de uma família com uma mocinha com síndrome de Down. Como a minha filha vai casar? Quem vai criar os filhos dela? Ela.
Se vocês criarem essa menina para ser mãe, para ter responsabilidade, para cuidar de uma casa, que aliás, eu conheço vários, tem uma casa maravilhosa, muito mais limpa que a minha, e cuidam bem dos filhos, com muito amor, muito carinho, obrigada. E eu acho que nesse momento, a gente tem até que se valer do que aparece na televisão. Tem novela de menina que casa com um terapeuta, menina com autismo, tem filme isso não é só arte não, gente, é vida. É a vida. Por isso que a gente tem que assistir também trazendo isso para a nossa realidade, né? Nós temos que mudar nosso modo de pensar. Interdição ou curatela não vai fazer seus filhos ou amigos ou parentes serem protegidos de nada. De nada, porque se acontecer deles saírem na rua e serem atropelados ou serem enganados por alguém, vai acontecer, não vai ser um papel nenhum que vai impedir isso. Eles precisam ser ensinados, é essa a diferença, é esse o nosso momento, é pensar na assistência sim, assim como vocês fazem, quem aqui trabalha na rede, com o pessoal da infância protetiva, vai lá na casa da pessoa, sempre brinco que eu tenho medo de assistência social, porque eles abrem a geladeira da gente para ver se tem comida. Brincadeira, brinco com as minhas amigas, é brincadeira. Mas quando eu lembro quando eu leio os relatórios que na visita não tinha cheiro do almoço sendo feito. Eu já li isso, hein? Eu já li isso. Mas vejam bem, aí vocês vão lá e ensinam. Vocês não ensinam? Nossa, cansei de ver mãe com 8 filhos, atrapalhada. Assim, esse é o nosso papel. Ensinar essa geração que está, sim, participando de tudo com muita propriedade, com muito direito. E essa parcela da população é muito pequena, menos de 10% tem deficiência, né? Nós estamos falando de deficiência intelectual, que é menor ainda, tá? Ou transtorno mental. Então, a nossa visão agora tem que ser outra. Tem que mostrar como é a vida. A gente vive, sim, numa sociedade violenta, numa sociedade com pouco respeito pelo próximo. Ensinar isso. Eu já vi crianças rindo do meu filho, ele lá chamando para brincar. Aí eu, muito pacientemente, peguei o telefone, mandei mensagem para a mãe, dizendo: olha, meu filho tem autismo, ele entende tudo que os seus filhos estão... E a mãe justificando: eles não sabem o que é isso. Eu falei: eu sei que eles não sabem, eles são pequenos, mas cabe a você ensinar. Claro, falei com outras palavras, obviamente. Mas por quê? Porque também não é obrigatório eu nascer sabendo, né? Eu não sabia nada de autismo, de ter um filho com autismo. E quando eu era promotora no interior, nunca tinha me passado esses casos na mesa, né? O que passava era acessibilidade, era órtese, prótese, esse tipo de coisa. Agora, inclusão escolar, inclusão social não aparecia. Agora é outra coisa. Nós estamos em outra era. Não tem mais não volta atrás, é daqui para frente para melhorar. As escolas, elas têm obrigação de aceitar e incluir e fazer um trabalho próprio para a criança com deficiência. Tem uma porção de empresas e tecnologia assistiva para ajudar nisso. Eu tenho boas notícias. O Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo está trabalhando nisso, fazendo capacitação. É importante. Nós precisamos falar cada vez mais sobre esse assunto. Também os professores precisam ouvir bastante. Né? Que a criança com deficiência não precisa ser protegida, ela precisa ser ensinada. Até porque o ambiente escolar, ele é muito rico, né? E se nós queremos estar em todos os ambientes, nós temos que colocar no ambiente escolar, onde uma criança ri da outra mesmo, quando uma criança brinca com a outra. E isso tudo tem que ter a participação das crianças com deficiência, do jovem, né? Os professores têm que conhecer. Então, nós estamos em outro momento. Eu volto a falar disso. Outra coisa que eu acho importante falar é da sexualidade, né? A reprodução, fertilidade. Não pode mais pensar em tirar a fertilidade de uma pessoa, de uma mulher com deficiência, de jeito nenhum. Ela tem que ser ensinada. Eles têm que ser ensinados o que é
Como é? Como faz? Onde faz? Com quem faz? Sim, é isso, gente. É outro momento. Olha, eu ouço muito... Nós todos ouvimos muito essa expressão, está com a sexualidade exacerbada. E porque o fulano está com a sexualidade exacerbada, taca remédio nele. Eu falei assim, mas eu sempre me perguntei, aí eu tive a oportunidade de fazer um evento lá no Ministério Público com médicos a respeito desse assunto, e eles, ainda bem, eles me explicaram dessa maneira, né? Se não é ensinado, a pessoa faz, onde ela achar que deve, onde ela quiser. Mas se for ensinado, ela vai ter uma vida normal, porque sexo é normal, né? Então, eu fico pensando, né, sexualidade exacerbada, puxa vida, tem tanta gente que fica mandando mensagem de pornografia no celular, o que é? Né? E aí, isso daí não é sexualidade exacerbada? Só porque a pessoa não faz em público? Ela está fazendo no celular para os amigos e mostra aquela coisa toda. Então, cadê, né? Onde é que estão os nossos modelos, né? Onde nós vamos buscar os modelos? Não é verdade? Então, eu acho que é todo um compromisso e uma responsabilidade de todos nós como sociedade, né? Preservar os direitos e ensinar. Como se ensina a criança de 4 anos, 5 anos, 10, 15, 30. Quem já não levou a bronca da mãe lá com seus 30 anos? Outra coisa interessante também, em relação a curatela e a tomada de decisão apoiada, né? A curatela, ela tem que ser definida hoje pela nossa lei só para fins patrimoniais ou negociais. Sim, tudo bem. Tem que se verificar se isso realmente é necessário. Porque ficar com o cartão do BPC da pessoa, não acho necessário. O que ela vai... E se ela quiser, se essa pessoa quiser, gastar esse dinheiro lá no bar com os amigos dela. O que a gente tem a ver com isso? O que tem que ser ensinado para essa pessoa? Como ela se preservar, se proteger, ter a sua casinha, se ela tem um parente. Eu vi uma decisão de uma juíza aqui do Fórum Central muito interessante. A mãe tinha deficiência, a filha também. E a mãe quis se casar, tinha muito dinheiro envolvido. E a mãe quis se casar. E aí veio aquela coisa toda, não, mas porque não pode, porque ela tem uma filha com deficiência, quem é que vai cuidar dessa filha? E o dinheiro, porque se é um golpista, porque... Bom, enfim, se ela quiser ser feliz, eu penso o seguinte, com a parte dela, ela faz o que ela quiser, seja feliz. Agora, a juíza deu uma decisão muito interessante. Ela fez um acordo, a mãe fez uma doação, então, em vida, como se fosse o adiantamento da legítima para essa filha. E aí ficou preservado o que seria da filha na herança dela. Agora, no mais, a gente lida com a maior parte do nosso público é pobre. Nós estamos falando de um salário mínimo, não estamos falando de milhões. Quando tem muito dinheiro envolvido, não adianta a gente ficar aqui martelando, porque ninguém vai ouvir o que nós estamos falando. Porque dinheiro envolvido muda completamente a cabeça das pessoas. Filho que quer o dinheiro do pai, pai que quer o dinheiro da ex-mulher, enfim. Daí para frente, nem adianta porque vai chover ação no judiciário. Agora eu tenho uma notícia também interessante, boa, que é as decisões do Tribunal de Justiça a respeito desse artigo que definiu, né, que as pessoas com deficiência têm capacidade plena. O Tribunal de Justiça tem mantido. Alguns juízes em primeiro grau, em ações de interdição, têm declarado inconstitucionalidade na sentença, mas quando vai para o tribunal reforma. Né? Então, ou seja, o entendimento do Tribunal de São Paulo, até de Minas Gerais também tem o conhecimento, é de manter todos os artigos da Lei Brasileira de Inclusão. Então, capacidade plena. A questão do consentimento, que é diferente de discernimento, é complicada, né? Porque eu também já ouvi dos oficiais de cartório dizerem o seguinte,
Mas a pessoa chega lá, eu olho para a cara dela, ela fala que quer casar com outro, tá na cara que é um golpista. Eu acho engraçado isso também, tá na cara. Não tá na cara de ninguém, né? Você não sabe quem é quem, não é? Não é? Quem é quem vai te fazer feliz a vida inteira, ou enfim, né? Ou quem tá ali só para se aproveitar do seu dinheiro. Não pode estar na cara, não é possível isso. Agora, eu falo o seguinte, olha, a pessoa tá consentindo, porque para esse ato é fundamental o consentimento. O consentimento é, eu quero casar. Então tá bom. Você tá com dúvida, oficial do cartório? Ah, eu tô. Então suscita a dúvida. E pronto, vai para o Ministério Público e aí se verifica se essa pessoa tem ou não discernimento para este consentimento. É diferente de dizer, não, ela tem, porque a síndrome de Down, né, tá no rosto da pessoa, ela não pode casar. É bem diferente. Então, eu volto a insistir, nós temos mecanismos legais, tem mecanismos legais, inclusive, para desfazer negócios que a pessoa eventualmente tenha feito sem saber o que estava fazendo, ou por engano, ou por ter sido enganada por alguém. Existe isso. Agora, de antemão, sair com atestado dizendo que ela é incapaz para a vida civil, para os atos da vida civil, é um absurdo. É uma violência. Eu vi que vai ter mais colegas falando sobre a tomada de decisão apoiada e a curatela, então eu não vou me estender sobre isso. Mas é importante lembrar que essa pessoa que vai oferecer a decisão, o apoio na decisão e a curatela, tenha que ser uma pessoa de confiança da pessoa com deficiência. Então ela também tem que consentir nisso. Ela tem que ser ouvida. Ela tem o direito de ser ouvida e o juiz tem a obrigação de ouvir essa pessoa. Certo? A avaliação multidisciplinar, ela é super importante para verificar todas essas condições, porque, como nós já vimos, não se trata mais de uma definição médica, e sim social. Então, para ser social, ela precisa ser multidisciplinar. E o juiz é obrigado a ser assistido por essa equipe no momento da definição da curatela. Certo? Agradeço a atenção de todos e muito obrigada por essa oportunidade.